Sabe, é incrível pensar. O que será que um livro escrito há mais de 2000 anos pode nos ensinar sobre a vida hoje em dia? Pois bem, é isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar no livro do Eclesiástico para encontrar alguns conselhos bem práticos sobre amizade, comunicação, sabedoria, coisas que, no fundo, continuam super atuais. Parece uma pergunta meio fora de época, né? Mas pare e pensa um pouco. Lidar com fofoca, escolher amigos que são parceiros de verdade, ou até pensar duas vezes antes de sair postando qualquer coisa por impulso na internet. Esses dilemas não mudaram tanto assim, não é mesmo? A sabedoria desse livro antigo consegue atravessar o tempo e falar diretamente com a gente. Para guiar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender a diferença entre o sábio e o tolo. Depois, a gente mergulha no poder, no impacto que as nossas palavras têm. Em seguida, vamos ver como navegar pelas relações humanas, que são sempre complexas. E por fim, vamos descobrir de onde vem, qual é a fonte de toda essa sabedoria. Bom, e tudo começa por aqui. O Eclesiástico já de cara nos apresenta dois caminhos bem distintos, duas maneiras de encarar a vida, a do sábio e a do tolo. Entender essa diferença é o primeiro passo, a base para a gente conseguir absorver todo o resto que o livro tem a dizer. Olha só que imagem forte que o texto usa. Para o sábio, o conhecimento é como um rio que transborda, sabe? Ele vai nutrindo tudo e todos ao redor. Já o tolo, bom, ele é como um vaso quebrado. A sabedoria pode até entrar, mas escorre para fora, não fica nada. Isso faz a gente pensar na quantidade de informação que a gente consome hoje, né? Quanto disso a gente realmente guarda? Aqui a gente tem outra ideia genial. A diferença está em de onde vêm as palavras. Para o sábio, elas nascem no coração, vêm da reflexão. Já para o tolo, o coração está na boca. O que pensa, fala na hora, sem filtro nenhum. É basicamente a diferença entre uma resposta bem pensada e uma reação totalmente impossível. E olha que curioso, segundo o texto, até o jeito de rir revela alguma coisa sobre o caráter da pessoa. O sábio sorri de forma discreta, mostrando autocontrole. O tolo, por outro lado, dá aquelas gargalhadas altas, o que na época era visto como falta de prudência. É uma visão interessante sobre como até os nossos gestos mais espontâneos podem ser lidos pelos outros. Então, se o caráter é a fonte, as palavras são o que flui dessa fonte. Agora a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes do livro, o poder que as nossas palavras têm. Um poder imenso, tanto para construir quanto para destruir. Para pensar um pouquinho nisso aqui. Mais gente sendo destruída pela língua do que pela espada. É uma frase de impacto, né? Mostra o peso enorme que cada palavra tinha. E hoje, com a velocidade da internet, esse poder destrutivo ele foi multiplicado de uma forma absurda. Tá, mas então como é que a gente doma essa força toda? O Eclesiástico dá um guia bem prático, mesmo que em metáforas. Primeiro, proteja seus ouvidos, filtre as fofocas, a negatividade. Depois, crie uma porta para sua boca, ou seja, pense antes de falar. E por último, pese suas palavras como se fossem ouro. Avalie o impacto delas antes de soltá-las por aí. E quando a gente não consegue controlar as palavras, os resultados podem ser bem sérios, como a gente vê aqui. Não são só errinhos bobos. Segredos revelados quebram a confiança, às vezes, para sempre. Mentiras criam abismos. A fofoca é como um fogo que se espalha o conflito. E uma única palavra mais dura pode deixar uma cicatriz que nunca mais some. Ok, com o caráter alinhado e as palavras sob controle, a gente está pronto para entrar no terreno mais complexo de todos, as relações humanas. Seja com amigos, com a família ou com a sociedade em geral. Para o Eclesiástico, a amizade é coisa séria, um verdadeiro tesouro. E o valor de um amigo de verdade não é testado na festa, mas sim na dificuldade, na tempestade. É aquela pessoa que fica do lado quando o dinheiro acaba, que oferece o ombro na tristeza e talvez o mais difícil de tudo, que tem humildade para fazer as pazes depois de uma briga. É uma definição de lealdade que continua sendo bem rara e muito preciosa. Mas nem todas as relações são vistas da mesma maneira. E é exatamente aqui que a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o texto com um senso crítico, entendendo o contexto da época. O livro tem uma visão muito dura sobre as mulheres. E é importante a gente analisar isso para entender a obra como um todo, mesmo que a gente discorde completamente. Olha, essa citação é pesada. É um verdadeiro soco no estômago. Comparar a convivência com uma mulher a morar com um leão e um dragão mostra a intensidade do preconceito daquele tempo. É o tipo de passagem que choca a gente hoje e serve para lembrar o quanto as perspectivas podem e devem mudar. Mas o texto é todo feito desses contrastes.
Do outro lado da moeda, a boa mulher é descrita como a maior bênção na vida de um homem, alguém capaz até de dobrar os anos de vida dele. Essa visão de 8 ou 80, ou é anjo ou é demônio, revela uma sociedade com papéis de gênero extremamente rígidos, onde o valor de uma mulher era medido só pelo comportamento dela em relação ao homem. Depois de passar pelo caráter, pelas palavras, pelas relações, a gente finalmente chega na base, no alicerce que sustenta tudo isso. Afinal, de onde vem toda essa sabedoria, segundo o autor do livro? A resposta está num conceito-chave: o temor a Deus. E olha, é super importante a gente entender isso direito. Não é sobre ter medo, mas sim um profundo respeito, uma reverência que nos coloca no nosso devido lugar no universo. Para o autor, essa reverência é o começo do amor e o ponto mais alto da sabedoria. É a base moral que deveria guiar todas as nossas ações. E essa base moral toda tem uma consequência bem prática: a ideia de reciprocidade. O texto acredita que a bondade atrai bondade, chegando a dizer que um presente de coração é retribuído 7 vezes mais. É aquela noção de que a generosidade e a retidão que a gente coloca no mundo acabam voltando pra gente de alguma forma. Mas o mais legal é que o autor não guardou essa sabedoria toda só para ele. Ele mesmo diz que todo o trabalho que teve não foi um esforço egoísta, mas sim um presente que ele quis oferecer para todo mundo. E é com essa ideia que a gente encerra a nossa conversa. A busca por uma vida com mais sentido é uma jornada de todos nós, né? Este livro tão antigo é um lembrete de que, mesmo que o mundo mude completamente, as perguntas essenciais sobre como ser uma pessoa melhor, essas continuam as mesmas. E talvez a sabedoria mais valiosa de todas seja justamente essa, a que nos incentiva a nunca parar de buscar.